Falar de 20 anos da CC Videira é falar sobre uma história de muita gratidão. Aos 17 anos eu cheguei nessa casa, sem identidade, sem conhecer muito acerca de Jesus. A CC Videira na nossa vida, ela fez uma transformação na nossa forma de ser e fazer igreja. Nós amamos a igreja local, amamos a CC Videira, porque através dela nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. Eu conheci Deus como realmente Ele é. E aí quando eu conheci Deus como quem Ele é, eu conheci quem eu sou, a minha identidade. No dia que eu entrei nessa igreja, no dia que eu entrei nessa casa, a minha vida, ela mudou o destino. Me converti aqui, me tornei líder nesse lugar, casei. Apresentei meu filho na CC Videira, gente. Tantas coisas, uma história já dentro aqui desse lugar. As nossas filhas foram batizadas nesse lugar. A CC Videira mudou a história em Recife, da igreja de Recife, de família, de jovens, de tantas pessoas. E aí eu recebi um propósito, uma missão pela qual viver. O sim de vocês, Pastor Costa e Nenê, fez uma diferença na vida de tantas pessoas, fez diferença na minha vida. Existiu renovação na minha vida, restauração na minha família, no meu casamento. E ver que os nossos pastores realmente formaram um exército forte, muitas vidas transformadas, o reino de Deus expandido aqui. A gente fica realmente, né, Júlia, emocionado. Assim, pelo sim, pela entrega de vocês. Hoje a nossa família é completamente restaurada e vive por algo maior. Me tornei uma adulta muito mais madura, cheia da palavra de Deus, me casei nessa casa por causa do sim do coração dos nossos pastores Costa Neto e Neném. Pastores que nos abraçaram e receberam de uma forma tão generosa, com um coração tão generoso. Então eu sou só gratidão. Então celebrar 20 anos é algo realmente muito, muito, muito especial e muito significativo. Através da visão dos nossos pastores, do sim deles, do sacrifício da entrega, eu fui alcançado aqui. Acreditamos nessa visão, nós amamos essa visão. Vocês são bênção na nossa vida, vocês são modelo na nossa vida, são exemplo para cada um de nós. Se não fosse vocês, eu não estaria onde eu estaria, eu não seria tão bonito como eu sou hoje. Através desse lugar, através de Jesus, através dessa casa. Coração grato, coração feliz, coração marcado para a eternidade. Eu quero viver a minha vida plantado nesse lugar. Realmente o amor de vocês embeleza até o nosso rosto. Obrigado, Deus abençoe vocês cada vez mais. Amo vocês de coração. Costa, você é um realizador, você é um irmão que a vida me proporcionou e me deu. Amo caminhar com você, com a pastora Neném. Que Deus abençoe na sua jornada, que seja uma jornada longínqua e cheia de vitórias e realizações. Forte abraço a todos. A gente pode celebrar mais ainda. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento a gente está conectado aos nossos 7 campos, né? Com esse aqui 8 campos. Então eu falo para você Recife, eu falo para você Brasília, eu dou um alô para você Maracanaú, Capim Macio, Via Costeira, um alô para você Carinhoso, Santos Dumont, Centro, faltou mais algum? Brasília, já falei também. A gente pode agradecer por ser uma casa com vários quartos, que Deus abençoe sua vida ricamente. Eu e a Neném, a gente tem muito a agradecer, primeiramente a Deus. Não é sobre uma família inteligente, capacitada, e quando a gente olha 20 anos de CC Videira, a gente olha literalmente, a gente vê literalmente a mão de Deus aqui nesse lugar. A gente vê a mão de Deus em cada campus, Brasília, Natal, a gente vê em Recife, a gente vê aqui em Fortaleza, Maracanaú, a gente vê a mão de Deus. Mas também a gente é grato, eu e a Neném, em nome da nossa família, obrigado pela lealdade de você, membro. A gente agradece pelo coração de cada membro que faz dessa casa a sua casa. Você que diz, essa aqui é a minha casa. A gente quer agradecer você que, mesmo longe, você diz, pastor, essa aqui é a minha casa. CC Videira é a minha casa. Você que está online e diz assim, essa é a minha casa. Você também interno, você faz parte dessa história. Eu sei que você torce pela gente, você ora pela gente, você ama a gente. A gente agradece também o seu coração, o seu carinho, os policiais penais, cada voluntário
E aproveitando, a gente agradece cada voluntário. Gente, essa igreja, o que tem, né, se a gente chegou até aqui é por causa de um coração voluntário, por causa de pastores, é por causa de líderes, gestores, colaboradores, tanta gente. Então a gente fica feliz. Então eu quero ver você nos campos, em todos os campos. Olha para a pessoa que está do seu lado, você, se servideira, olha para a pessoa que está do seu lado assim: parabéns, 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 parabéns. A gente está de parabéns, a gente pode celebrar 20 anos, glória a Deus. Aleluia. Quero que você ore agora, onde você estiver. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração que faz toda a diferença. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. O Senhor sabe, Deus, ó Pai, transformar, diz a palavra de Deus. Deus, em verdade para a nossa vida. Eu oro, Pai, Deus, eu oro por um trabalhar Teu, por um agir Teu, Senhor, meu Deus, aqui nessa noite, aqui nesse lugar. Pai, sobre cada vida, sobre cada pessoa, Pai, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu oro, Pai, Deus, pelo Teu sobrenatural, o Teu sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 glória a Deus. Temos conversado desde sexta-feira, a nossa comemoração, sexta, sábado e domingo, e essa palavra, de forma intencional, a gente tem celebrado 20 anos, porque a gente acredita que é isso que tem feito diferença na nossa vida. E eu acredito que essa palavra não é uma palavra para a instituição, não é trazer, tá certo, colocar em pauta a instituição Comunidade Cristã Videira. Isso é uma palavra para você, membro aí, você que está em Brasília, em Recife, você que está aqui em Fortaleza, Maracanã, é uma palavra para você, porque a gente tem falado sobre o que não pode ser negociado, que não pode ser negociado, o que é inegociável, o que a gente precisa valorizar, o que a gente não pode deixar de lado. A gente comentou que não podemos negociar o nosso relacionamento com Deus. É inegociável. Não terceirize o que Deus diz que para você tem que ser prioridade. É responsabilidade sua. Não negocie a natureza de Deus. Não negocie a natureza de viver a natureza de Deus. Não negocie a graça de Deus sobre a sua humanidade. Não negocie relacionamento saudável. Não negocie, não negocie. E a gente quer continuar sobre coisas inegociáveis. Ao longo dessa história, pessoas como eu e você, pessoas que ao longo dessa história não têm negociado. E a gente quer continuar. A cultura do reino de Deus é inegociável. Diga comigo onde você estiver, em todos os campos. Eu quero ver um barulho em todos os campos. Eu quero ver nas unidades prisionais, você online, você aqui. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3, a cultura do reino de Deus. Vamos lá, gente, 1, 2, 3, a cultura do reino de Deus. Reino de Deus. Quando você vai ver uma carta do apóstolo Paulo falando sobre reino de Deus, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 14, verso 17, assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vejo uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação dessa sociedade. Tem ali na nossa visão, na nossa cultura como igreja. A gente acredita que a cultura do reino de Deus muda o ser humano, e se muda o ser humano, muda a sociedade. A propósito, o que é a cultura do reino de Deus? A cultura do reino de Deus são os princípios e os valores que a gente não abre mão. Escuta aqui, olha aqui para mim. Cultura é aquilo que a gente não abre mão, nossos valores, a nossa cara, somos cultura. O que é cultura? É aquilo que a gente é, quando a pessoa olha para mim, olha para você, é o seu jeito de ser, seu jeito de ser.
E o que é a cultura do reino de Deus? A cultura do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, são os princípios e valores de Deus. São os princípios e valores que a gente não pode abrir mão. Hoje a gente é pressionado por uma sociedade, impõe, muitas vezes, quer impor valores, quer colocar crenças na minha cabeça e na sua cabeça, quer fazer com que a gente acredite em alguns princípios e valores. A gente precisa se levantar, nós não podemos negociar a cultura do reino de Deus, e a cultura do reino de Deus é mais poderosa. O que vai transformar o Brasil não é a cultura japonesa. O que vai transformar o Brasil não é a cultura americana. O que vai transformar o Brasil não é a cultura judaica. O que vai transformar o Brasil é a cultura do reino de Deus. O que vai transformar Brasília não é a cultura do cearense lá. O que vai transformar São Paulo não é a cultura do cearense. O que vai transformar Fortaleza, o nosso Ceará, não é a cultura de Recife, é a cultura pernambucana. Não, gente, é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus, a cultura da verdade, a cultura da misericórdia, a cultura dos bons relacionamentos, a cultura da paz, a cultura, gente, da honestidade, a cultura da integridade, a cultura da generosidade, a cultura da alegria, a cultura da paz, a cultura da longanimidade, a cultura do domínio próprio, a cultura de valorizar pessoas. Não podemos abrir mão disso. Como é que a cultura de Deus é estabelecida? A primeira cultura do reino de Deus é estabelecida pelo senhorio de Jesus. Pelo senhorio de Jesus. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, muda tudo. Quando Jesus entra numa casa, muda tudo. Quando Jesus entra na nossa vida, muda tudo. Quantas histórias. Ei, a sua história é sobre a CDC, não é sobre um calendário. Não é? Né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Não é antes do Calvário, depois do Calvário. A pessoa de Jesus muda a minha vida, muda a sua vida. A gente não pode abrir mão. O que transforma uma vida é Jesus Cristo, eu e você. A gente precisa estabelecer Jesus na nossa vida, senhorio de Jesus. Por isso que, como cultura da nossa igreja, de forma intencional, pregamos sobre Jesus, falamos sobre Jesus, incentivamos as pessoas a seguirem Jesus, acreditamos que as pessoas são transformadas não pelo poder da regra, mas as pessoas são transformadas pelo poder do Espírito Santo, através do conhecimento de Jesus Cristo. Jesus mudou a minha vida, mudou a sua vida. Gente, nós não podemos abrir mão do conhecimento de Jesus, o reino de Deus, os valores do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, aquilo que realmente muda a vida de uma pessoa, se estabelece através de Jesus Cristo. Mas também a cultura do reino de Deus se estabelece através da palavra de Deus, através da palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, não é? Permanece. A Bíblia diz que nós amamos, de fato, quando a gente realmente obedecer a sua palavra. Na prática, Jesus chama para a gente praticar. No dia a dia, Jesus chama a gente para praticar a palavra. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, definição de sabedoria, né? É sábio, é uma pessoa sábia. Quem ouve as palavras de Deus e pratica. O irmão de Jesus, Tiago, a respeito da palavra de Deus, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Gente, Salmo de número 1 diz, cuidado com as influências que você sofre, cuidado com as influências que estão do nosso lado, cuidado com a influência, e aí ele começa e diz, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você conversa, cuidado aonde você anda. Bem-aventurado o homem que não, ele fala lá, Salmo de número 1, que não anda segundo o conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 tipos de influência: com quem nós andamos, o que nós falamos e aonde nós andamos. Mas ele diz o que, gente? Aí ele continua, mas ele fala, né? Ele diz o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-aventurado. Tudo quanto ele faz será bem-aventurado. Tudo quanto ele faz será bem-aventurado. Ei, não podemos abrir mão do reino de Deus, da cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus que transforma a minha vida e que transforma a sua vida, vem por meio de Jesus. A cultura do reino de Deus que transforma a minha vida e a sua vida, e se transforma o ser humano, vai transformar essa sociedade, vem através da palavra. E a cultura do reino de Deus que transforma, que é canal de transformar as pessoas, é a igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 10 do livro de Efésios, pela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. Eu tenho absoluta certeza, gente, que há algo que só acontece. Tem uma frase que a gente repete demais na igreja, e não é uma frase, é fundamento, é base, porque a gente acredita. Tem coisas que só acontece na igreja. Vamos repetir junto, aonde você, todos os campos, repete comigo depois que eu contar de 1 até 3, vamos lá, 1, 2, 3. Tem coisas que só acontece na igreja. Ah, meu irmão, como eu amo a casa do Senhor, como eu amo a igreja local. Salmo de número 92 diz: plantado na casa de Deus, a gente cresce e a gente floresce. Plantado na casa de Deus, a gente cresce e a gente floresce. O salmista Davi diz assim: eu prefiro estar um dia na porta da tua casa do que 1000 dias fora dela. Na porta. É melhor, Davi diz assim: é melhor ficar na porta, levando sol, levando chuva, mas estar na tua casa, na porta da tua casa, do que fora dela. 1000 dias. Não, eu prefiro um dia. Não abra mão de Jesus, não abra mão do seu relacionamento com Jesus, não abra mão de seguir Jesus, não abra mão de crer em Jesus, não abra mão de ser seguidor de Jesus, não abra mão da palavra de Deus, não negocie a palavra de Deus, não negocie a igreja, não negocie a igreja local, valorize a igreja local, saiba que tem coisas que só acontece na igreja. Ou coisa boa a igreja, gente, ou coisa boa a igreja. Lá em casa a gente toma café falando de igreja, a gente almoça falando de igreja, a gente janta falando de igreja, e as nossas confusões também são sobre igreja. Mas é bom. Meu irmão está aqui, e a gente estava falando do nosso pai, né? Assim, muitas coisas. Papai é um case de sucesso. Ao mesmo tempo que ele era carinhoso, ele era aquele grosseiro, mas rude, né? Foi criado no interior. O papai é uma história de superação. A casa dos nossos avós era de taipa, literalmente, a gente passava férias lá, não é? Era né, o forro de palha, né, as paredes de barro com, sei lá, aquele material lá que está lá, né? Assim, mas, gente, ali criado no interior do Rio Grande do Norte, pessoal de Natal aí, né, pessoal do Rio Grande do Norte, papai foi criado, assim, mas tinha uma coisa que o papai amava, e por muitas coisas, né, que ele nos ensinou, foi o amor pela casa de Deus, o amor pela casa de Deus, o amor pela casa de Deus. Bancário, trabalhava a semana, trabalhava muito, mas no final de semana, domingo, ele não trocava, ele nos levava para a casa de Deus, e isso foi um valor. E gente, não abra mão, às vezes eu vejo as pessoas deixando de vir para a igreja por qualquer coisa, deixando de assistir culto por qualquer coisa. É uma formiga que picou no dedo. Por que não foi para a igreja? Uma formiga me picou.
Por que você não foi para a igreja? Não, porque nem sei. Tu assistiu o culto? Qual horário? Pelo amor de Deus, tem 5 horários. Se você quiser, tem 10. Tem um bocado de culto aí, você ainda perdeu. Você deveria conversar. Você deveria saber a história das unidades prisionais. O quanto eles valorizam assistir um culto. O quanto eles valorizam estar nesse momento agora. Nesse momento nós estamos em 4 unidades prisionais. Você não tem noção. Gente que valoriza 41 horas de poder estar na igreja. Eles estão na igreja. Ei, gente, não quero deixar peso para você, não, quero encorajar, valorize a igreja, porque na igreja você vai aprender sobre a cultura do reino de Deus, na igreja você vai aprender os valores de Deus, na igreja, esse ambiente chamado igreja, a gente aprende a valorizar a cultura do reino de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Cultura do reino de Deus, não negociamos. E por que não negociamos a cultura do reino de Deus? Não negociamos generosidade. Não negociamos generosidade. Eu quero dar 2 definições de generosidade. 2 definições de generosidade que você precisa aprender. Generosidade, primeira definição de generosidade. Generosidade não é exercida pelaquilo que nós temos. Generosidade é exercida pelaquilo que nós somos. Quando você diz que exerce generosidade pelaquilo que você tem, você está apenas dando esmola. Não, você não ouviu, não. Tem gente que diz assim, não, eu sou generoso, eu dou muito. Não, se você dá apenas quando tem coisas, você está dando esmola. Tem o seu valor? Lógico que tem. Mas isso não quer dizer generosidade. Se generosidade for apenas pelo aquilo que nós temos, então você está restringindo a generosidade para alguns grupos de pessoas. Por exemplo, nas unidades prisionais, os internos não podem ser generosos, porque nesse momento eles não têm coisas para dar. Mas generosidade não é pelaquilo que a gente tem, é pelaquilo que a gente é. Quando se é generoso pelaquilo que a gente possui, nem sempre nós vamos ser generosos. Mas todo generoso que é pelaquilo que é, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Que pode ser, glória a Deus. Escuta aqui, cada campus, olha aqui para mim, não perde isso. Porque quando a gente não tem, no momento, a gente tem um braço para abraçar, a gente tem uma boca para encorajar, a gente tem um celular para mandar uma mensagem, a gente pode orar, a gente pode levantar as pessoas, e muitas vezes, escute isso aqui, tem muita coisa, e na verdade, no dia a dia a gente vai perceber isso. Aquilo que realmente tem valor, o dinheiro não compra. Dá uma olhadinha para você. Você vai lembrar coisa na sua vida que você vai dizer assim, não foi aquilo que você recebeu, foi a atitude da pessoa para com você. Ele nem se lembra disso, meu irmão nem se lembra disso. Mas a gente passou algumas dificuldades na nossa vida. E daquele problema financeiro, no começo do nosso casamento, a gente teve que vender o nosso carro. E toda sexta-feira, meu irmão,
ia lá na empresa e deixava o carro dele para a gente passar o final de semana. Ele nem sabe disso. Isso é generosidade. Ele não me deu o carro. A atitude dele marcou. E você vai concordar comigo, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quem exerce generosidade, esquece o que faz, mas quem recebe nunca esquece. Já prestou atenção nisso? Que quando você exerce generosidade, você nem se lembra. As pessoas chegam para você e dizem assim, olha, eu nunca vou esquecer aquele momento, num momento difícil, você ligou para mim, num momento difícil, você foi na minha casa, num momento difícil, você fez, no momento difícil, você diz assim, uau, nem me lembro disso. Pois é, aquilo que você faz, a gente não se lembra. Mas a pessoa que recebe nunca vai esquecer. Generosidade pelaquilo que a gente é. Mas generosidade também, a definição de generosidade, grave isso aí, é o amor colocado em prática. O amor colocado em prática. Sobre o amor colocado em prática, é uma história muito interessante, você sabe. Um perito na lei, uma pessoa que ensinava a Bíblia, que tirava dúvida, ele era autoridade naquela época, chegou para Jesus e disse assim, Jesus, como é que eu vou para o céu? Como é que eu alcanço o céu? Ele disse, você ensina tantas pessoas, você sabe o que está escrito. E aí ele disse, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento, ame o Senhor, todo o teu coração. Segundo mandamento, ama o teu próximo. O livro de Lucas não registra, mas se você ler ali no capítulo 10, Lucas não registra o que aconteceu, mas houve alguma coisa que ele não soube responder a Jesus. Não soube responder o quê? Quem era o próximo? Na perspectiva de Jesus, Jesus estava dizendo assim para ele, você é um doutor do saber e um analfabeto de prática. Sabe texto decorado, sabe Bíblia decorado, ensina para os outros, mas é só discurso, você não tem prática. Generosidade é pelaquilo que a gente é. Nem sempre vamos ter coisas, mas sempre vamos fazer algo na vida de uma pessoa. Mas generosidade é amor colocado em prática. Ei, gente, o Evangelho de Jesus nos arranca do discurso e nos coloca na prática. O Evangelho de Jesus é sobre praticar. O Evangelho de Jesus é sobre amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas. Esse é o nosso chamado, amar a Deus e servir pessoas. Esse é o nosso chamado, na prática. Na prática. Tem uma história, né, que aconteceu ontem com uma criança, eu quero que coloque aí uma cartazinha de uma criança. E a carta dessa criança, o Saulo, e eu faço questão de falar novamente, porque os nossos campos estão linkados agora, você não ouviu o que o Saulo falou. Uma criança ontem colocou uma oferta, né, num recipiente e colocou uma oferta. E a oferta foi uma carta. O pessoal da mídia pode colocar aí. E essa carta, ela dizia o seguinte, né, que ela amava a Deus, diz assim, né, eu te amo, Deus, eu te adoro, muito obrigado por me desenhar. Agora vou, o quê? Dar o meu coração porque eu te amo. Ela não tinha coisa, mas aquilo que era mais valoroso, o que é o mais valoroso naquela criança, ela deu para Deus e dinheiro não paga o coração. Isso aqui é uma generosidade que é feito, não pelaquilo que a gente tem, pelaquilo que a gente é.
E aqui é o amor colocado em prática. Eu dou o meu coração, Senhor meu Deus, e eu oro para que a gente não negocie a cultura do reino de Deus e que a gente não venha negociar a nossa missão de vida. O generoso prospera. E eu quero declarar sobre a sua vida generosidade. Eu quero declarar sobre a sua vida amar as pessoas. Eu quero declarar que no seu condomínio, que no seu trabalho, que na sua faculdade, que aonde você estiver, aonde a sua mão tocar, cada dia aonde você estiver, aonde sua mão tocar, seja essa pessoa que você vai fazer a diferença, porque quando o reino de Deus, a cultura do reino de Deus está na nossa vida, generosidade de Deus acontece. Você pode agradecer a Deus por isso, amém, gente? Não abrimos mão da excelência. Não abrimos mão, excelência. O que é excelência para a gente? É dar o nosso melhor para Deus, dar o nosso melhor para Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Outra coisa que a gente não pode abrir mão, é inegociável dar o nosso melhor para Deus. Se não negociamos a cultura do reino de Deus e sabemos que verdade, princípios, valores de Deus mudam primeiramente a nossa vida, e se muda a nossa vida, muda a sociedade. Não podemos negociar generosidade, exercer a nossa generosidade, amar a Deus, servir pessoas, fazer diferença, colocar em prática generosidade, realmente fazer diferença com a nossa vida. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Não abrimos mão da excelência, não abrimos mão. Ei, leve Deus a sério, leve a obra de Deus a sério, leve o seu chamado a sério, faça com esmero, faça com diligência, dê o seu melhor. Você líder em Brasília de GC, dê o seu melhor. Voluntário em Recife, dê o seu melhor. Pastor na Santos Dumont no centro, dê o seu melhor. Você voluntário Maracanã, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, dê o seu melhor. Ei, dê o seu melhor, porque Deus fez e deu o seu melhor. Tudo que Deus fez foi com perfeição. Ei, gente, glória a Deus. Deus foi exagerado quando criou as galáxias. Bilhões e bilhões e bilhões. Gente, tudo que Deus fez foi bem feito. Tudo que Deus fez foi bem feito. Glória a Deus, aonde Deus colocou o dedo foi bem feito, assim tem que ser a gente, onde você colocar a mão, ei, dê o seu melhor para Deus, e quando as pessoas olharem, elas vão perceber a glória de Deus. Glória a Deus, gente, glória a Deus pela banana. Como é que só Deus mesmo fazia uma banana? Glória a Deus pelo mamão, meu irmão, ô coisa boa é uma manga. Rapaz, coisa boa é açaí, e coisa boa é água, e a melhor Serra Grande. Ei, gente, coisa boa, tudo que Deus colocou o dedo, Deus fez o melhor. Tudo que Deus colocou o dedo, Deus deu o melhor. Mas o melhor não foi onde Ele colocou o dedo. Quando Ele fez a minha vida e a sua vida, Ele colocou Ele mesmo. Ele colocou Ele mesmo. Nós somos expressão de Deus. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Excelência, a gente não pode abrir mão. Você pode dar glória a Deus mais uma vez, amém, gente? Inegociável é inegociável. O que é inegociável? Relevância é inegociável, gente. Inegociável relevância. Qual é a nossa definição de relevância? Relevância
não é o quanto nós recebemos, é o quanto nós damos. Se generosidade é feito com aquilo que a gente é, e é o amor colocado em prática, relevância é o quanto nós damos na nossa vida com relação a outras pessoas. Ser relevante não é ser famoso. Ser relevante não é o número de pessoas que te seguem no Instagram. Ser relevante não é o número de likes que dão para você quando você posta alguma coisa. Ser relevante é o quanto você contribui na vida das pessoas, a sua vida na vida das pessoas. Ser relevante é o que Jesus Cristo fala no livro de Mateus, no capítulo 5. Você, olha aqui, cada campus, você interno, você online, você aqui presencial. Jesus diz que você é sal e luz. Você é sal e luz. Assim brilhe, brilhe. E as pessoas vejam as tuas obras e glorifiquem ao Pai. Percebam você. Ei, gente, excelência, relevância. Se não negociamos cultura do reino de Deus, valores do reino de Deus. Não negociamos também generosidade. Não negociamos dar o nosso melhor. Não negociamos ser. E ter propósito na vida. A vida passa muito rápido. O Salmo de número 90 tem como autor Moisés. E ele diz que a vida é muito rápida. É um sopro. Passa muito rápido. Em determinadas coisas na nossa vida que a gente passa e a gente percebe que a vida é muito rápida. Muito rápida. Gente, eu não quero... A definição para mim de morte não é ser enterrado. A pior morte é você ser enterrado e nunca mais ser lembrado. Ser relevante. Uma igreja relevante não é o quanto ela recebe da sociedade, mas é o quanto ela dá para a sociedade. A neném aqui está de prova. Eu me pego constantemente. O que é que a gente pode fazer? Quem são as pessoas que não estão sendo alcançadas que a gente pode alcançar? O que é que ninguém está fazendo que a gente pode contribuir no reino de Deus? Fico muito feliz dessa igreja. Saulo falou, dessa igreja hoje, poder ser relevante em um lugar onde poucas pessoas olham, em uma unidade prisional. Eu sei que é a minoria da minoria. Me lembro assim que a gente conversou anunciou sobre cultos online em uma unidade prisional. Uma pessoa me mandou uma mensagem e ela disse assim: pastor, não entendo como é que a igreja, tantos lugares para investir, como é que a igreja coloca tanto dinheiro em uma unidade prisional. Por que vocês fazem isso? Simples a minha resposta, Mateus 25, porque Jesus disse para fazer. Ser relevante e viver. Quantas pessoas não têm acesso a dentistas, a médicos, a tantas coisas? Cestas básicas, coisas que a gente sobra, mas tem muita gente faltando. Eu não acredito que uma cidade é dada para uma igreja, escreve isso aí, mas uma igreja é dada para uma cidade. Fortaleza não foi dada para ser videira, a ser videira foi dada para Fortaleza. Maracanaú não foi dado para ser videira, a gente está lá para servir Maracanaú. Natal não foi dado para ser videira, nós estamos lá para servir Natal. Recife não foi dado para ser videira, nós estamos lá para servir Recife. Brasília, para servir Brasília. Ei, gente, já pensou? Escuta aqui. Se a gente conta os números de pessoas que nos assistem online,
o número das pessoas de forma presencial. No último final de semana, última semana, batemos quase 20 mil pessoas. 19 mil e pouco. Já pensou se a gente não abre mão? Aqui, todo mundo aqui. A gente não abre mão. A gente sai daqui hoje assim, não abro mão. Eu vou, não é inegociável para mim eu ter uma vida. Inegociável para mim viver sem propósito. Eu quero viver com propósito. É inegociável. Eu não vou negociar meu propósito de vida. A sua empresa não tem a ver com você. A sua empresa tem a ver com gente. Os dons e talentos que Deus te deu não tem a ver com você, tem a ver com gente. Se você está numa repartição pública, não tem a ver com você. Se você é médico, empresário, dona de casa, pastor, líder, a sua vida não é sobre você. O apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o meu viver na carne, eu vivo para a glória do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já pensou se hoje em dia assim, não abro mão de... Não abro mão de viver uma vida com propósito. Ei, gente, somos essa igreja que não negocia cultura. Somos essa igreja que não negocia generosidade. Somos essa igreja que não negocia excelência. Somos essa igreja que é inegociável relevância. Eu quero que você se levante agora. Natal, fique em pé. Capim Macio, Via Costeira, Brasília, Recife, Maracanaú, Santos Dumont, Centro. Eu quero que você fique em pé. Eu vou ler algo que é a nossa cara. 20 anos tem sido isso. Eu quero que aquilo que a gente vê, a nossa visão, seja um marco para os próximos 10, 20, 30 anos. Por quê? Porque eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele. Uma igreja onde cada membro é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Eu vejo uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus, uma igreja onde jovens são atraídos pelo testemunho vivo de que a vida vale a pena ser vivido quando estamos na presença de Deus. Uma igreja formada por muitos jovens, como um sinal da vitalidade de Deus. Uma igreja que primeiramente começa nos lares, em lares sadios. Uma igreja onde a adoração a Deus ultrapassa os cultos de domingo e acontece no dia a dia das pessoas como estilo de vida. Eu vejo uma igreja que evangeliza com o testemunho da própria vida, onde a coerência da vida e das atitudes fala mais do que as palavras. Uma igreja onde a comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis, onde estar na igreja é puro prazer. Uma igreja em que estar com pessoas é celebrado. Uma igreja fundamentada na transparência, em que a integridade começa na vida da liderança. Uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Uma igreja onde o pobre, a viúva, o necessitado são carinhosamente cuidados e honrados. Uma igreja onde cada membro é servo, porque entende que essa é a natureza de Deus servir. Uma igreja que é refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados, magoados pelo legalismo e religiosidade. Um lugar onde essas pessoas experimentarão novamente a alegria de participar de uma igreja. Eu vejo uma igreja que vive, que ama e serve. Eu vejo uma igreja para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos, para os próximos 40 anos. Uma igreja que não negocia.
Quero que você, os pastores de campo agora, tomem os seus lugares, comece a orar no seu campo, comece a orar no seu campo. Vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos celebrar 20 anos, vamos entregar a nossa vida, vamos nos colocar. Não negocie a sua vida, o seu propósito, não negocie o seu relacionamento com Deus, não negocie a palavra de Deus, não negocie, é inegociável a cultura do reino de Deus, inegociável. Ei, adora a Jesus, louva o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus.